boa tarde a todos, boa semana a todos. Queria agradecer inicialmente a presença, a conexão de vocês, dirigentes, diretores, vice-diretores, PCNP, supervisores, professores, enfim. Estamos aqui para mais uma videoconferência, nossa 22ª conferência desses tempos de pandemia, sempre abordando, né, as questões que nos envolvem, né, como é que cada um está enfrentando, né, esse momento tão singular da nossa história. A nossa geração, né, está passando por uma experiência muito específica. A humanidade já viveu outros momentos de pandemia, mas não uma pandemia igual a essa, né? Então, hoje nós estamos aqui com a professora, mestre Alcione Marques, psicopedagoga clínica e escolar. Nossa parceira de muitas jornadas. É possível que vários que estejam aí tenham feito o curso, né, acho que no mês de agosto, com o pessoal da Unifesp, e a doutora Alcione é parte do time que preparou aquele curso sobre saúde mental, como o professor, né, identificar no aluno dificuldades no campo da saúde mental. É uma coisa nova esse tema para todo mundo, né, sobretudo para nós que trabalhamos com educação, e para a população em geral, né, a gente, quando fala de saúde, a gente pensa na parte física do ser humano, né? E agora, não só pela pandemia, eu acho que é um outro momento da humanidade. Nós temos que pensar, sim, na parte física, obviamente, mas a gente vai descobrindo cada vez mais que muitos dos maus físicos que nós sentimos são decorrentes de mal-estar mental, né? Decorrentes da saúde mental. Então, a doutora Alcione teve naquele curso, ela esteve também em um evento que fizemos com os agentes de organização escolar, vocês devem se lembrar, em um dos momentos que a gente parou para melhorar a formação de todo mundo, acho que no início de junho, teve um dia inteiro com os agentes, e ela foi palestrante para os agentes, e eles gostaram muito. Então, o nosso tema hoje é como lidar com as mudanças, né? Um tema absolutamente contemporâneo. Porque se tem uma marca do mundo de hoje, e na verdade é essa marca que gera tantas dificuldades para os seres humanos em geral e para nós da educação também, que o mundo muda muito, né? Tudo muda, né? E cada vez muda com maior velocidade, né? A pandemia foi apenas um evento nesse mundo de tanta mudança. Então, lidar com a mudança, aprender a lidar com a mudança é uma competência fundamental. Nós, da educação, cada vez mais, Alcione, estamos falando de competências, habilidades, então, lidar com a mudança é uma competência essencial. E eu, para começar, e logo em seguida passar para a Alcione, eu queria dizer o seguinte, o ser humano, eu penso, é o meu sentimento, né, ela depois vai comentar, é muito flexível, né? Claro que uns são mais, outros são menos, mas a gente vai, digamos assim, como se diz na gíria popular, se virando nos 30, né? Quer uma mudança maior do que foi, né, os nossos professores, todos nós da gestão também, os alunos, aprenderem de uma forma abrupta, né, a usar a tecnologia para aprender, né, o que era a experiência de poucos, né? As pesquisas mostram que apenas 11% dos professores, antes da pandemia, já tinham vivido a experiência da educação remota, né? E hoje 100%, né? 100%. E a gente, né, foi rápido, né? Eu me recordo que
no dia 13, que foi uma sexta-feira de março, na parte da manhã, o secretário secretário Rosselli deu uma entrevista para um canal de televisão, e ele dizia que nós estávamos cheios de planos e tal, não sei o quê. E à tarde ele nos chamou no final do dia, vindo de uma reunião com a saúde, dizendo o seguinte: foi tomada a decisão de que todas as escolas vão paralisar as aulas. E no dia 23, tudo parou, cada um para sua casa, alunos e professores, e nós também da gestão, e aí começou essa experiência, né? E olhando para trás, Alcione, eu acho que a gente deu conta do recado, né? Acho que os professores se viraram nos 30, os professores se esforçaram, foram criativos, foram dedicados, e a gente conseguiu manter as crianças minimamente conectadas. Não todas, evidentemente. Por isso que tem essa luta da volta às aulas, porque alguns só vão estar conectados com o professor se for presencial. Mas eu acho que a gente, né, aprendeu. E agora nós estamos diante de outra mudança, né? Depois que a gente acostumou a trabalhar remotamente, aí vem, né, a volta às atividades presenciais, uma outra mudança, né? E eu posso dizer para todos que essa não será a última mudança que nós vamos viver. Viveremos muitas outras mudanças. Então, o assunto de hoje, nosso assunto de hoje é sobre isso. Como lidar com as mudanças, como é que a mente humana vai se comportando, enfim. Eu queria, mais uma vez, Alcione Marques, agradecer muito a sua presença aqui novamente e te passar a palavra, você faz aí sua apresentação. Eles perguntam bastante, né? Eu vou acompanhar aqui pelo chat, eu e a Terezinha, e nós vamos também trazer as perguntas para você. Então, muito bem-vinda, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Secretário Haroldo Rocha, muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, que estão agora conosco. É um prazer estar aqui agora novamente na Secretaria, né? Nessa oportunidade de troca, né? e de reflexão, né? Junto com todos os educadores. Então, eu agradeço o espaço, agradeço o convite, agradeço a equipe do Conviva, né, que mais uma vez nos convidou, e é com prazer que a gente vem. Como o secretário Haroldo falou, nós já temos, né, vindo junto com a Secretaria da Educação há algum tempo, e recentemente também tivemos participamos com outros estados, né, junto com a Secretaria do Estado de Pernambuco, de Goiás, nessa conversa com educadores, né, porque de um modo geral as secretarias buscaram intensificar essa troca, essa possibilidade de interação, de estar junto mesmo à distância. Então, isso é fundamental, é importante, é necessário nesse momento que nós estamos vivendo. E como o secretário falou, é momento de mudança, né? Não é o único, não é o primeiro. E aí a gente pode dizer, eu vou pedir para colocar, por favor, os slides, né? A gente pode dizer que a gente tem uma sensação que nós vivemos em tempos estranhos, né? Então, a gente tem uma sensação que está tudo muito esquisito, tudo muito diferente, nos dá uma sensação, friozinho na barriga, meio sem saber por onde as coisas vão, para onde as coisas irão. Isto não é muitas vezes agradável, né? Embora nós, como seres humanos, numa certa medida gostamos de novidade, quando as coisas também ficam muito paradas, nós também não nos sentimos bem. Quando essas mudanças são muito intensas, elas geram um certo desconforto. E essa sensação de tempos estranhos, né? Meu pai, eu tenho pais idosos, né, com 82, 83 anos, felizmente ambos vivos e estão com saúde, e meu pai fala, é sinal dos tempos, né? O mundo vai acabar, isso é sinal, né, de que as coisas vão, o mundo está se desintegrando, e é natural que nós nos sintamos assim, frente a mudanças mais intensas,
E a gente precisa lembrar que essa sensação de que o mundo vai acabar, ela acompanha, né, o ser humano já há muito tempo. No século XVI, nós estamos falando aí do ano de 1500, né? Acho que todos nós já ouvimos falar de Nostradamus. Ele escreveu um livro chamado Profecias, onde ele previa o fim do mundo, né? E por que naquele momento essa sensação de fim dos tempos, né, veio tão forte, né, na humanidade daquela época, né, naquele século XVI? Descobre-se que a Terra não era, na verdade, o centro do universo como se acreditava, né? Então, Nicolau Copérnico coloca, né, traz, né, com as suas pesquisas astronômicas, o Sol como centro da nossa galáxia, né? E o planeta Terra, que se acreditava que era o centro e que os outros astros giravam em torno dele, se descobre que ele não era este centro que se acreditava. Descobre-se o Novo Mundo, né? Então, no século XVI foram descobertas as Américas, ou seja, uma porção enorme da Terra que era desconhecida até aquele momento, imensa, né? É descoberta, né, gerando também uma nova forma de se ver o mundo. A Igreja Católica, que era conhecida como a dona da verdade, passa a ser questionada, né, com o desenvolvimento da ciência, com o surgimento do protestantismo. Então, os seus dogmas não são considerados mais verdades absolutas. Então, essas mudanças que o mundo passava lá atrás, há 500 anos quase, né, gerava essa sensação de estranheza e de incerteza que nós vivemos agora. E é interessante, então, que aparecem essas teorias de fim do mundo, fim dos tempos, porque a gente tenta, como seres humanos, buscar compreender a nossa realidade, né, e dar um sentido para aquilo que a gente está vivendo. Então, estou fazendo um paralelo um pouco com o que nós estamos vivendo agora. Pode passar o slide, por favor. E como o secretário mencionou, quer dizer, a gente está vivendo uma situação de mudança que a pandemia trouxe, né, e que forçou a todos nós a aprendermos coisas novas, a mudarmos a nossa rotina em casa, no trabalho, nossa rotina de lazer. Mas é importante que a gente lembre que estamos vivendo mudanças que elas vêm com outras circunstâncias também, né? Então, pode passar o slide, por favor? As mudanças na sociedade se intensificaram fortemente a partir do século XX e ainda mais, né, como o secretário Haroldo mencionou, agora no século XXI. Nós vivemos um momento, em razão de contextos sociais, contextos tecnológicos, que nos levam à quebra de paradigmas, ou seja, aquilo que estava estabelecido como certo, como seguro, né, eventualmente como verdade, passa a ser questionado, né, em razão de novos elementos que surgem. Né? E, de novo, né, quer dizer, isso gera em nós um certo desassossego, gera em nós um certo desconforto, né? E que a gente não vai conseguir fugir muito dele, porque, sim, as mudanças estão se acelerando e não temos como parar ou como interromper esse ciclo de mudanças, que ele faz parte do nosso tempo, né? E que a gente precisa lembrar que traz muitas coisas boas, né? Obviamente, quando a gente está um pouco mais pessimista ou quando a gente está mais incomodado com estas mudanças, quando elas exigem muito da gente, que lidemos com novos desafios para os quais a gente não tem habilidade, competência ou conhecimento, ela gera um desconforto, mas traz também uma série de coisas positivas para nós. Pode passar, por favor? E aí é importante que a gente entenda um pouquinho mais, que a gente possa refletir um pouco mais sobre o porquê desse desconforto, o porquê dessa sensação incômoda e muitas vezes desagradável, né? Então, as mudanças, elas trazem imprevisibilidade, elas trazem incertezas e elas trazem, sim, novos desafios, ou seja, situações para as quais eu, muitas vezes, não tenho ainda conhecimento, não tenho ainda recurso para lidar e vou ter que lidar com eles, porque eles se apresentam e eu não posso fugir deles, né? Então,
isso gera uma sensação de desconforto, uma sensação desagradável. E pode passar o slide, por favor? E aí, então, o que acontece conosco, né, nesses momentos? É importante que a gente saiba que nós somos seres de hábitos, né? Então, o órgão que mais consome energia e recursos no nosso corpo é o nosso cérebro. 20% da nossa energia ela é gasta pelo cérebro, né, em razão de sua complexidade e de todas as operações, né, que esse nosso sistema nervoso tem que dar conta, né? Então, o cérebro, ele busca automatizar uma série de atividades que a gente faz, justamente para que a gente gaste menos energia, né? Então, quando a gente lembra, quem aprendeu a andar de bicicleta, quando a gente começou a andar de bicicleta, ou quando a gente começou a dirigir, a gente tinha que prestar uma atenção enorme em cada uma das ações que a gente tinha que fazer. Por quê? Porque era um novo aprendizado, então nós tínhamos que recrutar toda uma parte intencional e consciente para dar conta daquele desafio. Conforme a gente aprende, isso passa a ser automatizado justamente para que a gente tenha disponibilidade para outras ações conscientes e gaste menos energia com essas ações. É assim que a gente cria os hábitos, né? Então, são maneiras de funcionar que entram no automático. Então, a gente pode, muitos de nós, andar de bicicleta sem nem estar pensando nisso, né? De uma forma que já está automatizada, né? Tamanha a incorporação deste aprendizado, né? Por áreas do nosso cérebro que consomem menos energia, né? Que não as áreas conscientes, que a gente chama da consciência superior, da cognição superior, dirigir a mesma coisa e uma série de outras atividades que a gente faz. E aí, quando aparece uma coisa nova que exige de mim uma nova aprendizagem, de novo, eu tenho que mobilizar os meus recursos cognitivos e uma grande quantidade de energia para lidar com aquela nova situação, até eu desenvolver, então, capacidades para lidar com elas, de forma que elas se tornam um pouco mais automatizadas e, de novo, passam a exigir menos de mim, né? Então, muitos de nós, obviamente, nos vimos nesse período de pandemia muito cansados, muito esgotados, e é natural que fosse assim frente a tantas coisas novas que nós tivemos que incorporar no nosso cotidiano, né? Mas o tempo foi passando, a gente, de uma forma ou de outra, com as nossas particularidades, para uns mais facilmente, para outros mais dificilmente, fomos aprendendo, fomos criando novas rotinas e aquilo passa a ser menos dispendioso em termos de esforço cognitivo e de energia. Muito bem. Só que aí é importante a gente pensar que daqui a pouco vem outra mudança, né? Pode passar o slide, por favor? Elas se apresentam, e agora uma nova mudança é uma possibilidade de retorno às aulas, num contexto diferente daquele que tínhamos antes da pandemia, que era conhecido e que é um pouco incerto para nós, e novamente somos confrontados com uma situação que vai exigir de nós novos aprendizados, né, novas habilidades, né, novas competências, até que isso se incorpore na nossa rotina e novamente sai aquela sensação de desconforto. Isto é tão certeiro, né, como que o sol brilha hoje, né? Nós nos acostumamos com situações, né, e o secretário trouxe muito bem, a capacidade de adaptação do ser humano foi o que nos trouxe, né, até aqui, né, uma habilidade comparado com outros animais, incomparável, não temos nem como comparar, de nos adaptarmos a novas circunstâncias, a novos contextos, a novos desafios. Mas sim, essas novas mudanças de novo trazem desconforto, de novo nos desacomodam, de novo exigem de nós um investimento de energia, né, para criarmos essas habilidades e essas competências para lidar com a nova circunstância.
Então, isso nós vamos viver ao longo da vida, cada vez que a gente vive, enfrenta, né, lida com uma mudança mais intensa, com uma circunstância diferente. Muito bem, como é que nós reagimos a isso, então? E eu vou pedir para passar o slide, por favor. É natural que a primeira reação que nós tenhamos, né, frente a uma mudança, um contexto diferente que se apresenta e que eu não tenho muito poder para mudá-lo, a gente tem uma reação inicial de resistência, né? Eu quero ficar naquele lugar que eu já mais ou menos sei como é, que eu já tenho habilidades para lidar. Esse novo me traz incerteza, me traz riscos, obviamente, porque eu não sei muito bem o que vai acontecer. Então, a primeira tendência que nós temos é de resistência. Então, eu resisto a essas mudanças, eu tento fazer com que eu me agarro ali àquela situação que eu estou, e é natural que seja assim, justamente porque seremos demandados, seremos exigidos, né, a aprender novas coisas e a lidar com contextos que a gente não sabe bem como são. Muito bem, então, sabemos que todos nós, em maior ou menor grau, vamos ter um sentimento e vamos ter uma reação inicial de resistência. No entanto, o contexto se apresenta e se eu ficar só na resistência, as consequências podem ser muito mais negativas, porque eu estou com um problema ou com uma circunstância ou uma situação que eu resisto a ela, isso acaba gerando um gasto de energia muito maior, um esforço muito maior na resistência, do que o contrário, do que eu buscar lidar com ela de uma forma um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais aberta. Muito bem, e como é que eu posso lidar, então, com essas circunstâncias que se apresentam, com essas mudanças, com esses desafios, com essas possibilidades que envolvem oportunidades, mas envolvem riscos, né? Como é que eu posso lidar com estas reações humanas, né, que são minhas e que são de todos os nós frente à mudança? Pode passar o slide, por favor. A primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte: vão surgir emoções desagradáveis, tá? A gente tem tratado em outros momentos, e a gente sabe que vocês têm participado de formações que têm trazido a importância da dimensão emocional para o processo educativo, para a aprendizagem, mas não só para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. A gente precisa hoje considerar a nossa dimensão emocional, porque justamente estamos lidando com um contexto mais complexo e o recurso emocional ele é um recurso valioso para esse nosso bem-estar. Então, sim, mudanças, incertezas, novos contextos geram emoções e sentimentos desagradáveis. Isso é um fato e gera para todos nós, né? E aí, o que a gente precisa fazer para poder dar conta disso? Eu vou pedir para passar o slide, por gentileza. Em primeiro lugar, reconhecer o que estamos sentindo. Reconhecer e aceitar o que estamos sentindo. Não é sinal de fraqueza, não é sinal de desequilíbrio. É bastante natural que a gente se sinta desconfortável e que esse nosso universo emocional, a gente pode se tornar mais sensível, a gente pode se tornar mais irritado, a gente pode se tornar mais introspectivo, ou o contrário, né? mais com uma agitação maior. Para cada um, essa experiência ela é um pouco diferente, em cada momento da nossa vida é um pouco diferente. Pode passar o slide, por favor. Mas é natural que, frente a mudanças, a incertezas, a novos contextos, a gente tenha medo, e é bom que a gente tenha medo, porque, óbvio, uma coisa nova que se apresenta, o medo pode ajudar a gente a ser mais precavido, pode ajudar a gente a buscar meios de não estarmos sujeitos ao risco, ou, né, não corrermos risco. Ansiedade, que aquela antecipação, que será que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa ruim ou não?
Raiva, mas eu queria que tudo fosse como antes, né? Aquilo me gera uma sensação de inconformismo, de raiva. Tristeza, porque as coisas não são mais como eram, né? Então eu tenho uma sensação de perda que vem acompanhado de tristeza. E, obviamente, essas emoções geram um aumento de estresse, porque há uma mobilização física, de energia, um preparo do corpo para lidar com estas questões que se apresentam, né? E estas mudanças no nosso corpo para lidar com desafios, né? Estão relacionados ao estresse. Então, eu poder reconhecer estas mudanças emocionais, olhar para elas, dar nome para o que eu estou sentindo é fundamental, né, para eu poder lidar melhor com a circunstância. Pode passar o slide, por favor? No entanto, eu tenho que aceitar, é importante que eu aceite, que eu reconheça, que eu cuide das emoções, mas que eu não fique preso nelas. Uma das coisas que muitas vezes acontece é a gente ficar preso nisso que eu estou sentindo, né? E eu não consigo lidar com a circunstância de uma forma mais ativa, eu fico só reagindo, então eu fico reativo, né? Reagindo à circunstância, à situação, né? Mas eu tenho medo, mas eu tenho ansiedade, eu estou com raiva, mas eu não queria que eu fosse assim. Ok, vamos reconhecer que nos sentimos assim, vamos buscar lidar com essas emoções, mas a gente precisa passar por um momento depois, que é lidar com a circunstância de uma forma um pouco mais pragmática e objetiva. Pode passar o slide, por favor? E aí, eu vou aqui parafrasear o professor Leandro Carnal, né, que ele que faz essa abordagem. Muitas vezes, quando a gente está muito preso às nossas emoções, a gente tende a lidar com a realidade de uma maneira irracional, a gente passa a ter uma reação irracional. E algumas dessas reações irracionais que a gente pode ter, e a gente vê as pessoas tendo, é o negacionismo. Não tem pandemia, isso não existe, né? Tudo isso é bobagem, tudo isso é invenção da mídia, dos marcianos, ou sei lá de quem seja. Então, ou seja, para eu não lidar com a realidade, com a mudança, com as novas circunstâncias, eu nego. É uma atitude irracional, muitas vezes gerada, né, por uma necessidade de eu continuar desesperadamente preso, né, a um contexto que eu vivia e que eu não quero abrir mão. Saudosismo é uma reação irracional, né? Mas era tão bom naquela época, quando eu era criança, que a escola era assim, que a escola era assado. Mas era tão, olha, há 30 anos era tudo diferente. Ok, é bacana que a gente honre o nosso passado, mas quando eu fico o tempo todo, né, só falando como era bom, como era interessante, que tudo no passado era bom, não tinha nada de ruim, e tudo no presente é ruim, não é nada de bom. É uma reação irracional, tá? E que também não leva e não nos ajuda a lidar com a realidade. Então, honremos o nosso passado, vamos trazer da nossa experiência aquilo que pode nos ajudar, mas não vamos ficar presos nesse saudosismo, porque também isso nos impede de lidar com a realidade, né? E outra maneira irracional de lidar com as circunstâncias é a histeria, né? Então o mundo vai acabar, nós vamos todos morrer, né? Meu Deus do céu, nunca mais vamos poder voltar para a escola, né? Que também é uma maneira exagerada, né, de eu lidar com uma mudança, de eu lidar com uma situação, por mais séria que ela seja, mas que não me ajuda a lidar de uma maneira positiva e a resolver os problemas, tá? Então, em algum momento eu posso passar por estas reações irracionais geradas pelas nossas emoções, mas é importante que a gente avance, que a gente possa, que a gente não fique preso, porque esse tipo de comportamento não nos auxilia, muito pelo contrário, gera mais estresse, porque eu vou ter que dar conta, né, da realidade e das circunstâncias que se apresentam. Não vai adiantar negar, não adianta ficar também com saudade do passado, não adianta também ficar com reações histéricas, nada disso colabora
né, para que a gente lide com as circunstâncias, de novo, não de uma maneira reativa, mas de uma maneira mais ativa, né, mais protagonista. Bom, e aí? Mas aí como é que a gente faz para a gente poder... O que eu posso fazer para lidar comigo, para eu atuar na realidade de uma forma mais positiva, mais favorável? Reconhecer as emoções, perceber que padrões de reação que eu tenho, né? Se eu estou preso a alguma reação irracional. E uma coisa que é bastante importante é eu poder identificar um pouco se eu reajo muito a pensamentos, né? Ou se eu estou reagindo a fatos. Então, por que eu trago isso? E alguns que já participaram dos meus cursos certamente já viram essa imagem, né? Nós temos um fato, uma situação que ela gera um certo nível de estresse, tá? Então, todos nós, quando as aulas foram suspensas, que fomos para casa e que tivemos que lidar com o ensino remoto, à distância, sem saber, é um fato que gera um certo tipo de estresse. Fato, né? Eu estou numa circunstância que eu não conheço e me traz uma série de incertezas e que eu vou ter que fazer coisas que eu não sei fazer. Ok, isso mobiliza um certo nível de estresse. No entanto, todos nós, sem exceção, somos seres que temos uma capacidade incrível de projetar, né? Nós temos uma mente que ela projeta realidades, né? E isso é uma capacidade humana que garantiu que nós chegássemos onde chegamos. Ela é maravilhosa. O problema é que nós simulamos com o nosso pensamento realidades que muitas vezes não nos ajudam, né? Que são os pensamentos catastróficos, que são os pensamentos muito negativos. Então, fato, por exemplo, agora a circunstância que a gente está vivendo, em algum momento eu vou ter que voltar, né, para as aulas presenciais. Isso me gera um certo nível de estresse, porque é um contexto diferente, que vai exigir mudanças, que tem a pandemia. Óbvio, claro, isso gera um certo nível de estresse. Mas quando eu começo a entrar em pensamentos a partir deste fato, mas que não são ainda uma realidade, eu posso aumentar muito o meu nível de estresse, né? Puxa, não, será que eu vou adoecer? Será que meus alunos vão adoecer? Será que os alunos virão para a escola? Será que não virão? Não, e se os alunos não vierem, né? Eu não tiver para quem dar aula? E se vierem só 3 alunos? Não, e se vierem mais alunos, né? Então, muitas vezes nós vamos criando cenários muito negativos, né? E que vão amplificando, né, uma certa situação e aumentando o nosso nível de estresse. E a gente passa a viver, o nosso cérebro, ele reage a pensamentos da mesma maneira que ele reage à realidade, né, a um fato presente. Ele não consegue diferenciar o que é aquilo que eu estou imaginando e pensando daquilo que é real. E muitas vezes nós não cuidamos do nosso padrão de pensamento e temos um padrão de pensamento que torna a nossa vida muito miserável, porque cria cenários muito negativos que não são reais, que não aconteceram e que talvez nunca aconteçam. Às vezes a gente olha para trás, às vezes a gente viveu situações e a gente pensou no que poderia acontecer, sofreu pra caramba, ficou super estressado e nada daquilo aconteceu. Então, claro, o nosso pensamento projetivo ele é muito útil para nós, para planejar, para prevenir, para criar ações que tornem o nosso futuro mais fácil. Mas quando eu vou criando cenários, vou imaginando cenários muito negativos, isso pode cobrar um alto preço da minha saúde emocional e da minha saúde mental com um aumento de estresse exagerado. Então, observar o padrão de pensamento e não dar força a pensamentos muito catastróficos, porque sim, pensamentos têm consequências, né? Geram em nós, às vezes, um nível de desgaste muito grande. Pode passar os slides, por favor? Ok, então identifiquei o que eu sinto, vou procurar cuidar destas emoções, e aí eu vou procurar lidar com a circunstância de uma forma que o professor Karnal, ele chama, e eu acho muito interessante, ele chama de inquietação produtiva, né?
que significa isso? Eu olho para as circunstâncias e tento identificar problemas reais. Quais são os problemas, né? Para esses problemas que se apresentam, qual é o meu espaço de atuação? Ou seja, qual é o meu espaço de poder para que eu possa contribuir para a solução desse problema, né? Então, tem problemas que eu tenho mais possibilidade de atuação, tem problemas que eu tenho menos, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes a gente se coloca numa posição que não, olha, as circunstâncias que estão aí não tem nenhum poder de atuar sobre elas. Se você não tiver nenhum poder de atuar sobre elas, você tem um poder enorme em lidar com a sua maneira de como você está se relacionando com essa realidade. Às vezes o nosso poder é limitado para mudar as circunstâncias, mas eu posso mudar a maneira como eu lido com essas circunstâncias. Mas eu preciso parar e olhar de forma pragmática para isso. Quais são os problemas? De que maneira eu posso contribuir para soluções? Quais são as soluções possíveis? E aí eu posso pensar nas soluções e até bacana escrever. Isso é uma estratégia para desenvolver uma competência muito valiosa nos nossos dias, que é a capacidade de solução de problemas. A gente trabalha isso muito com jovens. Então, identifique problemas reais. Pense em soluções, nem que sejam as mais absurdas, e pense nas suas consequências, tanto positivas quanto negativas. E aí, a hora que você escolhe uma solução, que muitas vezes não é a ideal, mas é a possível para aquele momento, bom, esta é a solução mais adequada para esse momento, que tem mais consequências positivas, menos consequências negativas, aí você vai planejar as suas ações. Então, como é que eu faço para colocar essa solução em curso? Isto é uma forma, gente, que a gente... são capacidades que a gente desenvolve a nossa vida toda frente às circunstâncias, que é a capacidade de ser mais ativo frente à realidade e menos reativo, né? Senão a gente fica muitas vezes com pouca autonomia e com pouco protagonismo frente à nossa vida, né? Sabemos que tem problemas enormes que se apresentam na nossa vida, que nos esmagam, que nos impõem dores, que nos impõem sofrimentos, né? Todos nós passamos, se não passamos, vamos passar em algum momento, isso faz parte da vida, mas eu poder identificar o que eu sinto, identificar que tipo de comportamento, se eu estou preso demais nessas emoções, né, cuidar delas, mas olhar para a realidade, identificar problemas e pensar em solução de problemas, aumenta muito nosso poder e as nossas capacidades para lidar com aquilo que acontece na nossa vida. É uma competência muito valiosa. E hoje mais do que nunca, né? Tanto é que a gente busca ensinar isso também para os jovens. E aí pensar, pode passar o slide, por favor, que inevitavelmente toda mudança traz uma oportunidade. Mas traz um risco também, traz. Mas se não houvesse havido mudanças, né, na história, né, da humanidade, nós estaríamos ainda lá nas cavernas, né, como estávamos, né, há milhares de anos atrás, há 100 mil anos atrás. Foram as mudanças nas circunstâncias, a mudança no contexto que fez com que nós buscássemos soluções, que nós desenvolvêssemos nossas novas capacidades, e é o que nos mobiliza ao longo da vida. Então, toda mudança, por pior que ela pareça inicialmente, ela traz em si uma oportunidade, né? E que é muito importante que eu possa olhar e possa encontrar esta oportunidade, seja de um aprendizado, seja de um crescimento, seja de uma transformação na minha vida que era necessária e que às vezes eu precisei de um empurrão para que ela acontecesse. Então, é um exercício muito precioso eu olhar para as circunstâncias e buscar enxergar que oportunidades que elas trazem e, claro, continuar enxergando que riscos e que ameaças que elas têm, porque eu vou ter que lidar com eles também. E aí, pode passar o slide, por favor. Pensar que todo momento de crise, ou seja, que toda tempestade, ela passa.
todos os momentos que a gente enfrenta de dificuldades, de alguma forma, eles encontram uma saída e um caminho, né? Nos geram medo, nos geram ansiedade, nos geram tristeza, mas é muito importante que a gente faça dessas emoções nossas aliadas, né? Eu preciso, sim, ter medo para lidar com coisas que podem representar um perigo para mim, mas é fundamental que eu mobilize a minha coragem, né? Que não é a ausência de medo, na verdade, apesar do medo, eu lidar com a circunstância, eu buscar uma solução para aquilo que se apresente da melhor forma possível, né? Então, a coragem é essa força interna, né, que faz com que a gente não fique paralisado, né, num determinado lugar esperando que alguém faça alguma coisa, né? Então, que me leva a agir e a seguir em frente, considerando todas as circunstâncias que vão se apresentando. Pode passar o slide, por favor? E aí, fica em evidência nos momentos de dificuldade, de crise, de tempestade, a importância de nós estarmos juntos, né? A importância disso que a Secretaria tem feito, né? De abrir espaço para troca, para reflexão, para conversa, para novos conhecimentos, porque quando nós estamos juntos em momentos difíceis, comprovadamente passamos por eles mais fácil. Nós vivemos um contexto atual de muito individualismo, né? E que nos traz enormes prejuízos, né? Tem aquela frase que diz, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E essa, infelizmente, é uma máxima, né? E tem outras que têm permeado a sociedade, né? Eu quero saber do meu, não quero saber do outro, quero resolver o meu problema. Óbvio que, em certas circunstâncias, a gente precisa cuidar primeiro de contextos que estão mais próximos nossos, mas, inegavelmente, problemas sociais, crises, desafios sociais, quanto mais essa sociedade se apoia, quanto mais nós nos apoiamos como uma comunidade de educadores, quanto mais apoiamos nossos alunos e ajudamos que eles nos apoiem, mais facilmente a gente enfrenta essas circunstâncias, tá? E pesquisas sociais ao longo, né, de momentos dramáticos que a sociedade, que o mundo tem vivido, tem mostrado que sociedades mais coesas passam melhor, têm menos problemas de saúde mental, enfrentam melhor, superam melhor. E nesse sentido, a escola, ela é uma instituição que muitos países que enfrentaram catástrofes naturais, problemas de guerras, outras crises, a escola foi uma instituição que ajudou essa sociedade a se reorganizar. Ela é uma instituição que ela dá um suporte, ela dá uma sensação de segurança, principalmente porque é lá que estão crianças e jovens que são os mais vulneráveis. Nas situações de crise, são eles os mais vulneráveis, os que têm menos recursos, né, cognitivos, emocionais, para lidar com essas transformações. E a escola, então, ela traz uma certeza, ela traz uma base para essa sociedade voltar a se organizar. Vou pedir para passar o slide, por favor. Como educadores, eu falo, né, eu brinco, né, eu sou educadora também, sou professora, né, às vezes a gente, em certas circunstâncias, a gente é muito desunido, né, nós somos, de maneira privilegiada, né, talvez a profissão que use mais a interação, né, onde a interação ela é mais essencial, né, para que a nossa atividade aconteça, e muitas vezes nós ficamos absolutamente isolados e não usamos a nosso favor, né, essa força do nosso grupo de apoio mútuo, de suporte, de acolhimento, de troca de experiências, e esse apoio mútuo ele é fundamental para que nós todos consigamos lidar com essas circunstâncias desafiadoras, né? Quando a gente pensa em sociedade, né, e nós somos seres sociais, gregários, absolutamente não sobrevivemos sozinhos, é importante que, como grupo, a gente possa apoiar os mais vulneráveis, né? E aí o Brasil está vivendo uma situação bastante dramática
porque, obviamente, de conhecimento de todos, a nossa pobreza e a nossa desigualdade social é imensa. Mais do que outros países, né, nós já estamos há muito tempo com as crianças fora da escola, 7 meses agora, né, teve alguns países que isso aconteceu por 2 meses, 3 meses, 4 meses, o Brasil está quase que possivelmente num recorde de tempo das crianças fora da escola, e as consequências disso nós ainda não conseguimos avaliar, porque infelizmente isso contribui para a evasão escolar, isso contribui para tudo aquilo que a gente vem lutando contra, que é a pobreza e a enorme desigualdade social, porque, infelizmente, os mais vulneráveis, os mais pobres, são os que sofrem mais nessa circunstância, né? Então, iremos voltar de alguma forma, vamos achar um caminho, certamente, mas, como sociedade, é nosso papel cuidar dessas novas gerações, né? Porque são eles que, na verdade, serão, de fato, o futuro, né, disso que nós somos, do povo, né, que somos. Então, a gente vai encontrar juntos algum caminho. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu trouxe um último slide com o meu e-mail, eu não sei se vai poder projetar ou não. Se quiserem mandar algum comentário, fazer alguma pergunta que prefiram mandar para mim diretamente por e-mail, eu fico à disposição de vocês. E dizer que, mais uma vez, muito gostoso estar aqui, dando alguma contribuição, né, dentro daquilo que a gente sabe, né, humildemente, dentro daquilo também que a gente pode, porque eu também preciso estar com vocês. Então, estar aqui também dá um sentido para o meu trabalho, também me faz bem, me faz me sentir menos isolada, me faz me sentir menos sozinha, né? Porque eu estou falando com vocês e estou falando para mim mesma, né? Então, isso, de alguma maneira, me reconforta, né? A gente, quando ensina, a gente aprende. Né? Então, quero agradecer a atenção de vocês, agradecer por ficarem aqui comigo, e passar a palavra para o secretário Haroldo, né? Eu não sei se tem aí alguma pergunta que o pessoal gostaria de fazer, que tenha sido passada. Muito bem, Alcione, muito bacana. Acompanhei atentamente aí sua fala bem construída. E eu estou seguindo aqui o chat, a Terezinha também. Nós temos ainda alguns minutos. Então, eu queria combinar com você de vou fazer um comentário, uma pergunta, e a Terezinha também seleciona uma pergunta aí, Terezinha, para a gente ir trabalhando para finalizar. O que eu vi aqui no chat, Alcione? Assim, a gente sabe que os professores estão com medo, né? Estão com medo. De fato, o ficar em casa é mais seguro, né? Mas não quer dizer também que está totalmente seguro, porque teve muita gente que pegou o Covid em casa, né? Sim. É claro que os cuidados sanitários, a máscara, isso tudo minimiza bastante, mas em lugar nenhum a gente vai estar seguro. Mas muitos professores aqui, eu vi as manifestações, sabe, muita ansiedade, muito estresse, tem professores que têm doenças, né? Alguns falaram que tem câncer, estão preocupados que o câncer vai se agravar. Então, uma realidade, né, realmente assim, que preocupa a todos. Mas você conduziu de uma forma tão bacana, né? Tudo isso existe, né? Mas também não é, se é que eu interpretei bem, existe uma realidade que é maior do que a gente, mas nós não podemos jogar a toalha. De alguma forma, a gente tem que governar a nossa vida, né? Acho que essa é uma mensagem forte que você deixou. De alguma forma, a gente tem que governar a nossa vida. Mas a vida do professor, você é professora, você sabe disso, né? A professora Jaqueline falou aqui, como lidar com as mudanças previstas, respeitando o protocolo de saúde e recebendo jovens nas escolas que não conseguem segurar as emoções. Ela tem toda a razão, né? As crianças também estão sofrendo horrores, talvez até mais do que os professores, porque são seres em formação ainda, não têm a experiência da vida, mas, enfim,
o professor não vai voltar para a escola e ter lá uma máquina para ele apertar botão, né? Ele vai voltar para a escola e vai receber as crianças, e vai receber os familiares, né? Então, assim, é realmente um desafio grande, né? E os professores, para cumprirem bem sua missão, precisam estar bem, né? Precisam procurar o caminho. Acho que você deu uma dica aí, que eu queria ressaltar, e depois que você comentasse mais, que é uma ideia que eu acho muito importante, né? A solução, a superação das dificuldades que cada um enfrenta, está nela, sim, mas não está só nela, né? E não está tão distante dela. Ou seja, as pessoas que estão próximas importam. Então, a melhor forma de lidar com essa situação que nós estamos vivendo digamos, de se apoiar nos que estão próximos, seja o familiar, seja os próprios colegas, e buscar também uma força interior, né? Para lidar com isso. Porque a crise não é... Se fosse um fator que determinou a crise, né, e ela controlava esse fator, pronto, estava resolvido. E não é assim, né? É a luta dos cientistas para ter uma vacina, e a gente não conseguiu ainda ter uma vacina já há 10 meses de pandemia, né? Então, meus pontos são esses. Eu queria que a Terezinha formulasse logo, que aí você faz uma resposta e um fechamento. Terezinha, com você. Para quem não sabe, a Terezinha é da equipe do Conviva, ativa da equipe do Conviva. A Deise não pôde estar aqui conosco, ela está aqui representando a turma lá do Conviva. É com você, Tetê. Boa tarde a todos. Agradeço a participação da Alcione. Muito obrigada, Alcione, por atender o nosso convite. E eu tenho duas perguntas. Quando e como eu preciso... Eu sei... Vou melhorar a pergunta. Como saber quando preciso de ajuda para lidar com as minhas emoções? Outra pergunta. Como familiares, amigos e colegas podem me ajudar a lidar com as mudanças? Posso só fazer mais uma? Prometo que é a última. Claro. Todas essas emoções, medo, ansiedade, raiva, tristeza, estresse, você tem alguma dica de como lidar com essas emoções? Muito obrigada. Você, Alcione. Muito bom. A gente tem mais uma hora? Não, você tem 3 minutos. Vamos lá. A gente também tem que ser flexível e se virar aqui nos 30, né? Então, eu vou, então, primeiro pelas perguntas, e aí eu faço alguns comentários para fazer o fechamento, né? Como é que eu sei se eu preciso de ajuda para lidar com as minhas emoções? É uma ótima pergunta, né? Em primeiro lugar, a gente precisa saber que a gente tem uma oscilação emocional, né? A gente só está no constante. Quem está em linha reta ali e não tem oscilação emocional morreu, né? Nós temos oscilações ao longo do dia, ao longo das semanas, e isso não só é natural, como é importante que seja assim. Agora, quando eu estou por algum tempo que eu digo, semanas, meses, com um estado emocional que me gera muito sofrimento e que compromete o que a gente chama de funcionalidade, né? Então, eu não estou conseguindo, essas emoções estão me gerando tamanho sofrimento, né? Estão tomando tanto, né, o meu universo psíquico, que eu não consigo lidar com as demandas do dia a dia na minha casa, eu não consigo lidar com demandas do trabalho, né? Me sinto num profundo sofrimento, né? Aí eu preciso buscar ajuda. Sofrimentos eventuais, mau humor eventual, tristeza, tudo isso é parte e faz parte dessa beleza e desse colorido do nosso universo afetivo, né? Do universo das emoções. Agora, eu estou num estado que me gera muito sofrimento e isso está se prolongando por muito tempo e afetando as minhas atividades no dia a dia, sim, eu preciso buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? E essas ajudas são muito valiosas e muitas vezes me trazem recurso para eu poder, então, acomodar melhor esses sentimentos, essas emoções e poder seguir em frente dentro deste equilíbrio com algumas oscilações, mas não tão grandes.
Como familiares e amigos podem ajudar? Gente, fazendo a coisa que é mais humana, que é mais, e para a qual todos nós, né, assim, temos capacidade, que é conversar, que é ouvir, que é falar. Então, é importante que nós, né, auxiliemos os outros ouvindo, né? Gente, a escuta, né, ouvir de fato, né, não é ouvir, né, olhando para o celular, é ouvir de verdade, ouvir de corpo inteiro, né, ouvir com os olhos, né? Ouvir o outro tem um poder curativo imenso, e isso, inclusive, faz parte do acolhimento. O acolhimento está muito relacionado com ouvir. Então, busque contato, mesmo à distância, pelo telefone, pelo WhatsApp, a gente tem recursos fabulosos, tecnológicos, que permitem que a gente não esteja junto fisicamente, mas que a gente esteja junto de alguma forma, né? Converse, desabafe, converse com pessoas que você confia, porque elas também vão falar das suas experiências e conjuntamente todos nós aprendemos, né? E como é que eu posso lidar melhor com as emoções? O primeiro passo é conhecendo como eu reajo às circunstâncias, tá? O primeiro passo para eu lidar bem com as minhas emoções, ou lidar melhor com as minhas emoções, envolve percebê-las, ver quais são as emoções que se manifestam, tentar dar nome para elas, ver que reações elas geram no corpo e começar a pensar em formas de lidar com estas emoções, né? Olhe como é que você lida novamente. Eu me isolo, ou eu fico agressivo, ou eu choro, ok. Que outras formas eu poderia lidar com essas emoções, né? Então, esse é um caminho extremamente importante para a gente ampliar o que a gente chama de inteligência emocional. É nos conhecendo, né, emocionalmente, para que a gente possa desenvolver outras formas para eu poder lidar com as emoções, né, para incorporá-las na nossa experiência. Então, fazendo de uma resposta comprida, uma resposta curta, né, é um pouco isso que a gente pode trazer, né, e gente, assim, pesquisas no âmbito do comportamento e do comportamento social enfatizam cada vez mais a importância do estar junto, da colaboração mútua, como um fator de proteção para a nossa saúde mental, né? E para o nosso bem-estar, em última instância, para a nossa felicidade. Vamos usar isso a nosso favor. Luciane, bela resposta. Acho que você terminou com uma reflexão muito importante. E a videoconferência também é uma forma da gente escutar, né? O chat fica aberto o tempo inteiro, todos os professores falaram aqui, né, cada um, né, na sua perspectiva, mas eu acho que você deixa uma mensagem muito, muito importante, né? A tal inteligência emocional, desenvolver essa capacidade, né, de lidar com as emoções, é um aprendizado que o professor tem que desenvolver isso, até porque quanto mais ele desenvolver isso, melhor professor ele vai ser, né? Até para apoiar as crianças também no desenvolvimento dessa capacidade humana, que é cada vez mais importante no mundo de tanta mudança. Então, Alcione, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você já fica convidada para uma outra vez, né? A combinar o assunto e tal, mas acho que fica aí a sua fala gravada para muitos que não conseguiram ver, né, poderem ver depois uma bela de uma aula. Te parabenizo, não podia ser diferente vindo de quem vem, e a todos que nos assistiram, agradecer a conexão. Espero que a fala da Alcione, também a manifestação de vocês, que podem ter certeza, nós escutamos, a gente estava, Terezinha e eu aqui, e mais pessoas do convívio acompanhando. Isso para nós também é muito importante, para a gente ir formulando e ajudando o secretário Rocieli, conduzindo da forma mais consequente, sempre pensando nas crianças e também nos nossos professores, porque as crianças não vão aprender, não vão se desenvolver se não for pelo trabalho dos nossos professores e das nossas professoras. Então, muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todos, uma boa semana, e vamos seguindo em frente, né?
nessas dificuldades, mas cada vez aprendendo melhor a lidar com as dificuldades. Obrigado, um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Atenção, alunos, pais e responsáveis e professores da Rede Pública Estadual de Educação. Hoje eu estou aqui para dar um recado muito importante para vocês. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está planejando o retorno às aulas presenciais. Tudo está sendo feito de acordo com a realidade de cada município, respeitando a autonomia das prefeituras locais. Na primeira quinzena de setembro, as escolas das regiões com 28 dias consecutivos na fase amarela já tiveram a opção de retomar as atividades presenciais, mas só com a recuperação e o reforço escolar. A partir de 7 de outubro, é a vez do ensino médio e EJA voltarem às aulas presenciais, também de forma opcional. É importante retomar primeiro o ensino médio e a EJA, porque elas são as mais afetadas pela evasão escolar. E a gente precisa combater isso, certo? A terceira etapa da retomada segura da educação será no dia 3 de novembro, com as aulas do ensino fundamental. Tem um detalhe muito importante. Em todas as fases da retomada, a ocupação máxima é de até 20% dos alunos e todas as escolas que optarem pela retomada vão receber equipamentos de higienização. Assim, a gente garante a segurança de todos os alunos e professores em sala de aula. E podem ficar tranquilos que mesmo depois que todas as etapas voltarem, o reforço escolar e a recuperação ainda vão continuar acontecendo. Com esse plano de retorno seguro e gradual, a gente consegue, aos poucos, acolher todos os estudantes de volta à escola, retomando também o convívio social, que é tão importante para o aprendizado e para toda a vida dos estudantes. Lembrando que a volta às aulas presenciais em todas as etapas de ensino, tanto na rede pública como na rede privada, não é obrigatória. E todas as escolas que escolherem voltar terão que apresentar um plano de retorno às suas diretorias de ensino e, claro, seguir os protocolos sanitários de segurança. Tem mais uma coisinha. As aulas aqui do Centro de Mídias vão continuar, mesmo com o retorno opcional das atividades presenciais. Seguindo todas essas orientações, com responsabilidade e cuidados, aos poucos, vamos retomando as atividades, respeitando a segurança e os limites de cada família, aluno e professor. Estamos aqui para garantir que ninguém fique para trás.